Olá, meus queridos! Bem-vindos a mais uma aula de Matemática C. E hoje nós iremos ver a aula 21 da sexta apostila, que está na página 288. Então hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai dar continuidade a tudo aquilo que a gente vem vendo. O que é, prof? A gente vai dar continuidade ao conteúdo de análise combinatória. E na última aula, vocês lembram que eu falei alguma coisinha sobre ordem? Lembra disso? E aí eu falei uma coisa para vocês. Eu falei o quê? Que quando o número de casinhas é igual ao número de objetos, nós utilizamos a permutação. Porém, se o número de casinhas é diferente do número de objetos, nós temos duas possibilidades. Ou é o arranjo, ou é a combinação. A ordem importa? Arranjo, né? Que foi o que nós vimos na aula anterior. Na aula de hoje, a gente vai ver a segunda forma, que é o que? É a combinação. Então, o que a gente vai fazer? Vou pegar um exemplo. A partir deste exemplo, eu quero chegar com vocês na fórmula de combinação, que é uma coisa muito importante, que é uma fórmula que vocês precisam saber, beleza? Lembra que eu falei que a fórmula de arranjo não é tão importante, porque a gente consegue resolver tudo sem a fórmula de arranjo, tá? Porém, de combinação a gente vai ter que utilizar, e eu quero que vocês entendam da onde ela surgiu, beleza? Então, a partir de um exemplo que eu coloquei aqui, eu quero chegar na fórmula de combinação, e aí a gente vai entender qual é a diferença das duas, o que é essa ideia de ordem importa, ordem não importa, que é o que eu tentei provar para vocês na aula passada, beleza? Então, o conteúdo da nossa aula, ó, é o problema do grupo. Ai, prof! Então, para começar, eu coloquei um exemplo aqui, olha só, que bonitinho. Quantos são os subconjuntos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 que possuem 4 elementos? Prof, como assim? Então, olha só essa ideia. Eu tenho um conjunto que tem 6 números, só que eu quero subconjuntos que tenha 4 elementos. Então, eu vou pegar 4 desses números. Como assim? Olha só um exemplo de conjunto, de subconjunto, né? Por exemplo, 1, 2, 3, 4. Este daqui é um subconjunto desse, porque olha lá, esses elementos estão dentro desse conjunto, beleza? E possui 4 elementos, então é um subconjunto de 4 elementos, que é o que nós queríamos fazer. Um segundo exemplo. 1, 2, 5 e 6. E esse segundo aqui é um exemplo de subconjunto deste conjunto? Sim, né? Olha lá, obedeceu à ordem de ter 4 elementos e todos os elementos deste subconjunto pertencem a esse conjunto. Então é verdadeiro, beleza? Olha o próximo exemplo. E se eu escrever desta forma? 2, 4, 3, 1. E este daqui é um subconjunto de 4 elementos deste conjunto? Sim, né, prof? Sim, é um subconjunto. Mas o que eu quero que vocês notem? Este primeiro subconjunto e este subconjunto não é exatamente a mesma coisa? Sim, prof, porque olha lá, este subconjunto tem quais elementos? 1, 2, 3, 4. E esse subconjunto? 2, 4, 3, 1. Só inverteu a ordem. Mas os números, os elementos que estão nesse subconjunto são os mesmos. Então nós podemos falar que este subconjunto é o mesmo que este subconjunto. Porque os elementos que estão nele são iguais. Beleza? Então, a partir desta ideia, eu quero deduzir com vocês a fórmula de combinação. Como assim, prof? Então, quantos subconjuntos eu posso formar com estes elementos? Vamos pensar? Então, eu quero quantos elementos? Eu quero 4 elementos. Então, vamos colocar aqui, ó. Eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto elemento. Beleza. Quantas opções de elementos eu tenho para o primeiro carinha? Olha lá, eu tenho 6. Então vamos colocar lá.
eu tenho 6. Para o próximo, se eu já utilizei um aqui, agora você vai sobrar quantos? 5. Beleza, e depois? 4 e depois 3. Pronto. Aqui eu vou chegar à conclusão do que? Da quantidade de subconjuntos que eu posso fazer de 4 elementos entre esses 6 elementos do nosso conjunto. Beleza? Joinha? Isso aqui vai ser igual a quanto? Vamos pensar? Isso daqui é a mesma coisa aqui. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Beleza? Porém, a gente vai ter que tomar um cuidado. Um grande cuidado. Por que a gente vai ter que tomar um cuidado? Vamos pensar? E aí? Você sabe me dizer qual que é o cuidado que a gente tem que tomar? Não sei, prof. Uma boa pergunta. Olha só o que a gente tem que tomar cuidado. Isso daqui a gente não vai poder escrever dessa forma. Vocês já vão entender por quê. Qual é a forma correta de nós escrevermos isso daqui? Ó? Vai ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Porém, nós temos que tirar as repetições. Como assim? Se a gente considerar só isso daqui, nós estaríamos considerando isso daqui e isso daqui como coisas diferentes. Porém, a gente acabou de ver que esses dois subconjuntos são iguais. Lógico que isso daqui é um exemplo, existem vários iguais. Mas a gente vai ter que eliminar este tipo de igualdade, esse tipo de subconjunto que é igual. Então qual que é a nossa ideia? É pegar esse resultado total e dividir pelas nossas repetições. Por quê? Todos os subconjuntos que tenham esses mesmos elementos vão ser subconjuntos iguais. E como que a gente vai eliminar essa igualdade? Fácil, é só fazer o quê? Uma permutação do que tem aqui. Concorda comigo? Por quê? Porque eu tenho 4 elementos e posso alterar entre eles. Então vamos colocar aqui, ó, por exemplo, eu tenho 4 elementos. De quantas formas eu posso alterar entre eles? Vê se vocês concordam comigo. Para a primeira carinha, eu tenho 4 opções. Depois 3, depois 2, depois 1. Nada mais é do que 4 fatorial, que é a nossa famosa permutação. Concordam? Então eu vou pegar tudo isso aqui, ó, e vou dividir por 4 fatorial, que são as nossas repetições, as formas que a gente pode alterar esses carinhas aqui. Beleza? Deu para entender essa ideia? Espero que sim, hein? Porém, eu ainda posso reescrever isso de uma outra forma. Como assim, professor? Que forma? Vê se vocês concordam comigo. Eu vou reescrever isso desta forma aqui, ó. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, que é o que nós já temos aqui, só que eu vou acrescentar 2 elementos, olha lá, vou multiplicar por 2 e por 1. E eu vou dividir pelo que, prof? Pelo 4 fatorial, só que ó, eu quero tirar esse 2 e esse 1 que está aqui em cima, então a gente vai ter que colocar embaixo o 2 e 1, concorda? Tudo que eu acrescento no numerador tem que acrescentar no denominador para que continue sendo igual, não tem alteração, beleza? Prof, o que mais? O que mais para mim é que é importante nós percebermos. Isso daqui, ó, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vê se vocês concordam comigo. Isso daqui não é a mesma coisa que 6 fatorial? Prof, é 6 fatorial, né? Porque ó, de 6 até 1 vai ser o que? 6 fatorial. E agora? Olha só. Eu tenho 4 fatorial. Porém, o que é o 2 vezes 1? 2 vezes 1 não é a mesma coisa que 2 fatorial? Prof, verdade, verdade. E aqui nós podemos fazer mais uma coisinha, a última coisinha para te deduzir a nossa fórmula de combinação. Olha lá que coisa bonitinha. Vê se vocês concordam comigo? Prestem atenção no nosso 2, ó. O que eu vou fazer com 2? Então nós temos o 6 fatorial dividido, olha, o 4 fatorial. Vê se vocês concordam comigo. No lugar do 2 fatorial, eu vou reescrever desta forma, ó. 6 menos 4 fatorial. Prof, isso daqui é válido? Lógico que é válido, queridos. Quanto que é 6 menos 4? Não vai ser igual a 2, que é o que está aqui, ó? Então isso daqui é válido. E a partir disto daqui, eu quero deduzir com vocês a fórmula de combinação. Prof, como assim? Então olha só, reparem o que aconteceu aqui.
Vamos supor que a quantidade total de elementos, vamos colocar lá, ó, total de elementos, eu chame de N. E nossos subconjuntos, né, que são 4 elementos, vamos colocar lá dos subconjuntos, eu chame de P. Lembra da ideia do arranjo que eu falei que ela era n fatorial sobre n menos p fatorial? A nossa ideia para a fórmula de combinação é a mesma. Vamos chamar de n e de p. Então a gente vai falar o quê? Ó? Que a combinação de n p a p, é isso que a gente fala, tá? Combinação de n p a p. Vai ser o quê? Ó? Esse total de elementos do nosso conjunto é 6 fatorial, que a gente vai chamar de n. Então, n fatorial dividido por... O que é o 4? É a quantidade de elementos dos subconjuntos, que é o nosso p fatorial, que é o que eu defini aqui, ó. E esse 6 menos 4, eu posso falar que é o quê? N menos p fatorial. Olha que coisa linda! Esta daqui é nossa fórmula de conjunto. De conjunto não, perdoa. Nossa fórmula de combinação. Beleza? Então nossa fórmula de combinação nada mais é do que o quê? Combinação de n p a p é n fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial. Então nós podemos falar assim, ó, que eu vou pegar 6, o quê? 4 a 4. Concordam? Por quê? Eu tenho 6 elementos que eu quero pegar de 4 em 4. Então a gente vai dizer que a combinação, que é o nosso n p a p, é 6, 4 a 4. Beleza? Deu para entender? Então se a gente fosse reescrever isso daqui, ó. Então, se a gente fosse reescrever isso daqui, ó, como é que a gente poderia fazer? Olha só. Eu quero escrever isso daqui desta forma, com a fórmula do que? Da nossa combinação. Então eu posso escrever desta forma, ó, a combinação de 6, 4 a 4. Por quê? Eu tenho 6 elementos e eu quero fazer subconjuntos com 4 elementos. Então sempre de 6, vou pegar de 4 em 4. Pronto! Esta daqui, ó, é a fórmula da combinação. E como a gente falou, se a ordem não importa, é a combinação. Porque aqui nós alteramos a ordem, porém o subconjunto continua sendo o mesmo. Só por curiosidade, vamos resolver essa continha aqui? Vamos ver o que vai acontecer? Olha lá. Qual é o número de subconjuntos que eu posso formar com 4 elementos? Vamos pensar? Olha lá. Então, o que é essa continha? Sempre do maior até chegar no menor, concordo? A gente pode falar o que, ó? Que é 6 fatorial até chegar no 4. Que é 6 vezes 5 vezes 4 fatorial dividido por 4 fatorial. E o 2 fatorial é a mesma coisa que 2 vezes 1. E agora, ó, 4 fatorial com 4 fatorial... 6 vezes 5 vai dar 30, dividido por 2 é igual a 15 subconjuntos. Ah, professor, agora sim, hein? Então, nós podemos formar 15 subconjuntos de 4 elementos em relação a esses 6 elementos do nosso conjunto. Beleza? Quem quiser, faz na mão, tenta fazer na mão todas as opções de subconjuntos diferentes que nós podemos formar. Beleza? Tente fazer lá, vocês vão ver que vai dar exatamente 15. Joinha? Então não esqueçam. De novo, olha lá. Primeira pergunta. O número de casinhas é igual ao número de objetos? Se a resposta é sim, utilizamos a permutação. Se a resposta é não, temos duas possibilidades. Ou é a combinação, ou é o arranjo. Próxima pergunta que vocês vão fazer é o quê? A ordem importa? Sim, é arranjo, beleza? Se a ordem não importa, é a nossa famosa combinação. Lembrando que permutação, P igual a N fatorial. Se tem repetição, é o que? P igual a N fatorial dividido pelas nossas repetições. Se é arranjo, é igual a quê? N fatorial sobre N menos P fatorial. E se é a combinação, olha lá que bonitinho, é o N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial.
Joinha? Deu para entender? Ficou claro? Lembre dessas fórmulas, beleza? No final da aula eu vou fazer um resumo de fórmulas para vocês, para ficar mais visível isso. Joinha? Agora, o que eu quero fazer? Praticar com vocês. Quero fazer os exercícios da nossa apostila. Pegue lá, fazendo um favor, o primeiro exercício da apostila que eu vou colocar aqui. Olha lá, vem comigo. Olha lá, Cris. Coloquei aqui nosso primeiro exercício. Pegue lá, fazendo um favor. Página 289. E o que ele falou pra gente? Olha só. É um exercício da Unicamp de São Paulo, né? Lembra que eu falei que em São Paulo costuma cair muito isso? Então, quem for fazer vestibular de São Paulo, se atente a esse conteúdo, beleza? Lembrando que na UFPR também cai todo ano, ou na primeira fase ou na segunda. Vai cair. Ano passado caiu da primeira fase e na segunda fase também, beleza? Então se atente a esse conteúdo. E é o conteúdo que a gente vai ver depois também, que é a probabilidade, beleza? Então olha lá o exercício da Unicamp São Paulo. O Grêmio Estudantil do Colégio Alvorada é composto por 6 alunos e 8 alunas. Informação importante, grifem fazendo um favor. Show? O que mais que ele falou pra gente? Na última reunião do Grêmio, decidiu-se formar uma comissão com 6 rapazes e 5 moças para a organização das Olimpíadas do colégio. De quantos modos diferentes pode-se formar esta comissão? Turminha importante. Então o que ele falou? Que o colégio vai formar um Grêmio Estudantil, beleza? Só que nesse colégio possui 6 alunos, ou 6 rapazes, e 8 moças, concordo? E o Grêmio Estudantil terá que ter obrigatoriamente 6 rapazes e 5 moças. De quantas formas diferentes eu posso formar esse grupo estudantil? Boa pergunta, prof. Primeira pergunta. O número de casinhas é igual ao número de objetos? Olha só, eu quero fazer um Grêmio Estudantil com 5 moças. Só que eu tenho 8 moças. Então o número de coisas que eu quero é igual ao número de objetos, teoricamente, vamos dizer assim, né? Não é, né? Eu tenho menos, olha só, que fofo. Então não é permutação. Então a gente sabe que pode ser arranjo ou combinação. Próxima pergunta. A ordem importa? Importa se eu pegar, por exemplo, para fazer o Grêmio Estudantil de Rapazes. Se eu pegar Reinaldo, Buzz e Edson, e depois pegar Edson, Reinaldo e Buzz. A ordem importa? Não importa. Por quê? Olha só, o Grêmio Estudantil continua sendo o mesmo. Não importa a ordem que eu escolha eles. Vai ser sempre o mesmo grupo, o mesmo Grêmio Estudantil. Então a ordem não importa. Se a ordem não importa, a gente vai utilizar o quê? A combinação. Lembrando que a fórmula de combinação é combinação de n p a p, é a mesma coisa que n fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial. Olha que fofura a nossa fórmula de combinação. Joinha? Então a gente já chegou à conclusão que a gente vai ter que utilizar a combinação aqui. Mas como que a gente vai aplicar isso? Olha só, a gente vai ter que pensar de duas coisas. Primeiro, a quantidade de possibilidades para os rapazes e depois para as moças. Vamos pensar nos rapazes? Olha lá. Então a gente vai ter uma combinação. A gente tem um total de 6 rapazes, que a gente quer pegar quantos? 3 rapazes. Então a gente vai pegar uma combinação de 6, 3 a 3. Depois, vamos colocar isso aqui, ó, é pros rapazes. Só que nós também queremos a combinação para as moças. Então nós temos uma combinação, nós temos 8 moças, dessas 8, a gente quer escolher de 5 em 5, concorda? A gente quer escolher 5. Então uma combinação de 8, 5 a 5. Ah, prof, beleza. E esses daqui, ó, são para as moças. Boa, prof, show de bola, turminha. E agora, uma pergunta. O que a gente vai fazer com esse resultado de rapazes e moças?
Soma ou multiplica? Agora você me pegou, prof. Então vamos pensar. Se eu quero fazer um grupo, um grêmio estudantil, concorda que ele quer que tenha rapazes e moças. Não é rapazes ou moças, tem que ter rapazes e moças. Se é o E, nós utilizamos a multiplicação. Ah, professor, beleza. E agora? Ora, basta substituir na nossa fórmula de combinação e resolver. Então acompanhe comigo como que vai ficar isso. Olha lá. Então vamos pensar juntos. Substituindo na nossa fórmula para o primeiro caso, a gente tem o 6, que é o N, o 3 é o P, né? Por quê? Tem 6 que a gente vai escolher de 3 em 3. Então, olha lá, substituindo a nossa fórmula. O N é o 6. Então vai ficar 6 fatorial dividido por P, olha lá, fatorial, e N menos P, então 6 menos 3 fatorial. Boa, prof! Multiplicando, ó, pelo caso das moças. Nós temos o quê? Um total de 8 moças, que nós queremos escolher de 5 em 5, ó, NP. E agora vai ficar o quê? 8 menos 5 fatorial. Ah, prof, boa, show de bola, conseguiram entender? Espero que sim, hein? Resolvendo isso, para resolver primeiro, vamos simplificar um pouco, vamos juntar os termos em comum aqui, ó. Aliás, os termos em comum, né? Não, né? Fazer essa diferença. Olha lá, então vai sobrar o quê? 6 fatorial dividido por 3 fatorial e 3 fatorial. Olha lá que bonitinho. Vezes 8 fatorial dividido por 5 fatorial. E aqui, ó, 8 menos 5 é igual a 3 fatorial. Ah, prof, agora sim, hein? E agora, turminha, vamos resolver isso. Sempre do maior até chegar no menor, do maior até chegar no menor. Olha só que bonitinho. Então, para o primeiro caso, vai ficar 6, vamos colocar aí uma igualdade, ó, vezes 5, vezes 4, vezes o 3 fatorial, dividido. O que é o 3 fatorial? Ó? É o 3 vezes 2 vezes 1, vezes o 3 fatorial. Este daqui eu não vou mexer, por quê? Para simplificar com o nosso numerador, beleza? Vezes o que? Ó? Do 8 até chegar no 5. Então, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, dividido por 5 fatorial. E o 3 fatorial é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1. Ah, prof, beleza. E agora, corta tudo, turminha. Olha só que bonitinho. Este fatorial com este fatorial simplifica. 2 vezes 3 vai dar 6, ó. Corta com de cima. Ah, beleza. Sobrou só o 5 vezes 4. E no segundo, ó, 5 fatorial com 5 fatorial corta. 3 vezes 2 vai dar 6. Então sobrou 8 vezes 7. Então olha só. 4 vezes 5 vai dar 20. Vezes 8 vezes 7 vai dar quanto? 56. Ah, pronto, beleza. E agora, 20 vezes 56 igual a quanto? 560 vezes 2? 1120. Ah, professor, beleza. Então nós temos o quê? 1120 formas diferentes de formar um grêmio estudantil utilizando 3 rapazes e 5 moças. E esta daqui é a nossa alternativa D de... Que é essa lojinho? Ah, show pra mim. Eu sei que isso daqui parece um pouco complicado, porque é o primeiro exercício que a gente está fazendo, né? Mas o que complica? Não é a fórmula, é a conta, concorda? Tem muita conta para fazer, mas a fórmula é simples, beleza? Espero que tenha ficado claro isso aqui para vocês, essa ideia de quando nós utilizamos a combinação. E aí, vale lembrar o que? A regrinha do E e do OU, que a gente viu lá no início do conteúdo, né? Então, olha só, a gente está juntando o que a gente já aprendeu com o que a gente está aprendendo agora, para ver como a matemática tem uma sequência e é importante essa sequência, beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês. E vamos para o segundo exercício? Vamos lá, vem comigo. Olha lá, crias! Bora para o segundo exercício.
O que ele falou pra gente? Um exercício do Enem. Professor, esse conteúdo cai no Enem? Cai também todo ano. Esse conteúdo é um dos mais importantes que a gente vai ver, beleza? Então olha o que ele falou pra gente. O tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, se o adversário é canhoto ou destro. Cuidado, hein? O que é canhoto e destro? Lembre disso, hein? Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que, então, ó, um clube tem um total de 10 tenistas, então eu tenho um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 deles são canhotos, então, ó, 4 são canhotos e 6 são destros, beleza? O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 jogadores. Então ele quer fazer uma partida entre 2 jogadores. Então vamos colocar aqui, ó, uma partida de exibição que tenha 2 jogadores. Lembrando que, para jogar tênis, a gente precisa de no mínimo 2 jogadores, né? Mas por que ele deu no enunciado que essa partida vai ter 2 jogadores? Porque tem muitas partidas de tênis que a gente pode ter quantos jogadores? 4 jogadores, né? Então por isso que ele definiu pra gente só partidas com 2 jogadores, beleza? O que mais que ele falou pra gente? Olha só. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 jogadores, porém não poderão ser ambos canhotos. Então não pode ter uma partida em que os 2 jogadores são canhotos. Pode ter que os 2 são destros, pode ter que ter um canhoto e um destro, ou um destro e um canhoto. Mas os 2 canhotos não pode, beleza? Então, qual é o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de exibição? E aí, o que eu faço? Então, olha só a nossa ideia. Ele falou que tem um grupo de 10 tenistas. Destes 10 tenistas, 4 são canhotos e 6 são destros. Além disso, ele quer fazer uma partida de exibição onde não pode jogar 2 o quê? 2 canhotos. Como que a gente vai fazer isso? Vocês têm alguma ideia? Aí, professor, uma boa pergunta. Vê se vocês concordam comigo. Para saber a quantidade de partidas que eu posso ter sem ter partidas que tenham só canhotos, o que eu posso fazer? Olha lá, eu posso calcular o total de partidas menos o quê? Menos aquelas partidas que tenham só canhotos. Então, menos as partidas somente com canhotos. Ah, prof, verdade. Porque, ó, se eu calcular o número de partidas totais menos aquelas partidas que tenham somente canhotos, eu vou descobrir o quê? O número total de partidas que vai ter somente destros, somados com o quê? Aquelas partidas que vai ter destro e canhoto, mais canhotos e destro, beleza? Então, desta forma, a gente vai conseguir resolver o que ele pediu para nós, combinado? Só que, como é que a gente vai saber o total de partidas? Prof, uma boa pergunta. Pensem comigo, turminhas. Qual vai ser o total de partidas? Eu tenho 10 tenistas. Sempre para realizar uma partida, eu preciso de 2 jogadores. Então eu posso fazer o quê? Calcular quantos jogos eu posso fazer com esses 10 tenistas, pegando de 2 em 2. E agora minha pergunta, é arranjo ou combinação? Se eu quero fazer todas as partidas possíveis, pegando de 2 em 2, importa a ordem? Não importa se joga eu e a Larissa primeiro, ou depois joga o Reinaldo com a Débora. Ou se inverte, joga primeiro o Reinaldo com a Débora, depois eu com a Larissa. Não importa a ordem, queridos. Então isso daqui, ó, é uma combinação. Então, de novo, para saber o total de partidas, vai ser uma combinação do quê? Eu tenho 10 jogadores, onde eu quero pegar de 2 em 2, concordam? Porque para realizar uma partida, preciso pegar de 2 em 2. Menos o que, ó?
partidas somente com canhotos. Então a gente tem que tirar aquelas partidas que tenham somente canhotos. Então, de novo, é uma combinação. Eu tenho um total de quantos canhotos? 4 canhotos. E eu quero pegar o quê? Para uma partida eu preciso de 2 jogadores. Então, que eu quero pegar de 2 em 2. Então a gente pode falar aqui, ó, que eu tenho partidas, o total de partidas são de 10, que eu pego de 2 em 2, né? Tenho 10 tenistas, eu sempre vou pegar 2, menos a partida só com canhotos, que eu tenho um total de 4 canhotos, que eu vou pegar de 2 em 2. Só isso, prof? Só isso! Vamos resolver? Vamos substituir na nossa fórmula de combinação. Olha lá que bonitinho. Substituindo a nossa fórmula, o que vai sobrar? Ó, o 10 é o N, o 2 é o P. Então vai ficar o que? 10 fatorial dividido por P fatorial e N menos P. Então 10 menos 2 fatorial. Menos esta combinação, ó, NP. O N fatorial, que é o 4, olha lá que bonitinho. N dividido pelo P, que é 2, vezes N menos P, que é 4 menos 2 fatorial. Ah, prof, beleza. Isso daqui, ó, é igual a quanto? Vamos pensar? Olha lá. Vai sobrar o quê? No primeiro caso, 10 fatorial dividido por 2 fatorial. E aqui, ó, 10 menos 2, concorda que vai dar 8? A gente vai colocar, ó, 8 fatorial menos 4 fatorial dividido por 2 fatorial. E 4 menos 2 vai ser igual a 2. 2 fatorial. E pronto, turminha. Por que pronto, prof? Você não vai resolver? Não. Por quê? Olhem as alternativas. Ele resolveu? Não. É isso daqui que ele quer. É só chegar nesta relaçãozinha. Não precisa desenvolver a nossa conta. Chegou aqui, acabou. Só isso que ele pediu pra gente. E esta alternativa está na letra A. Entendi, professor. Então, olha lá, alternativa A, 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 8 fatorial, menos 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Acabou, só isso, ó. Não precisa calcular, beleza? Então, eu considero um exercício de nível médio, né? Por que é médio? Porque a gente tem que ter na mente essa ideia do total de partidas menos a partida que tenha somente canhotos, porque ele não quer que tenha a partida somente de canhotos, né? Então qual é o total de partida sem que tenha partida só de canhotos? É isso daqui, olha lá que é bonitinho, beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês, turminha. E agora eu quero fazer o terceiro e último exercício com vocês, que é um exercício bem interessante, porque a gente vai ter que entender como funciona a loteria, por exemplo, a Mega Sena, beleza? Vamos lá, vem comigo. Olha lá, queridinhos, terceiro e último exercício da aula de hoje. Lembrando que depois desse exercício eu vou fazer um pequeno resumo de tudo que a gente viu, beleza? Então não fuja da aula. Então olha só. Terceiro exercício da Unesp de São Paulo. De novo Unesp de São Paulo. De novo, tô falando que vai cair lá, hein? Olha só. Em um jogo lotérico com 40 dezenas distintas. Então, olha lá, tem 40 dezenas. É possíveis de serem escolhidas para a aposta. São sorteadas 4 dezenas. Então, são sorteadas 4 dezenas. E para ganhar, eu preciso acertar todas as 4 dezenas, beleza? Senão eu não ganho. Então o ganhador do prêmio maior deve acertar todas elas. Se a aposta mínima em 4 dezenas custa R$2, então se eu apostar 4 dezenas custa R$2. Uma aposta de 6 dezenas deverá custar quanto? Como assim, prof? Eu não entendi. Então, turminha, a ideia é mais ou menos assim, ó. Quando a gente vai jogar na Mega Sena, a gente precisa apostar 6 números, concorda comigo? Só que eu posso escolher mais números para preencher. Eu não preciso escolher apenas 6, eu posso escolher 7 números, por exemplo. Só que se eu escolher 7 números, eu vou ter que pagar mais. Mas quanto a mais eu tenho que pagar? É um valor alto. Se eu escolher 8 números, eu vou pagar um valor muito maior. Mas por que, prof? Por que o valor aumenta tanto? Então, por exemplo, na Mega Sena,
se eu escolher 7 números em vez de 6, eu posso formar o quê? Mais conjuntos de 6 números utilizando esses 7 números, beleza? Então eu tenho o quê? 7 números, e quantos conjuntos de 6 números eu posso formar com 7 números? Essa que é a ideia. Então aí eu vou ter uma quantidade do quê? De subconjuntos, mais ou menos essa ideia. Eu tenho aí um conjunto de 7 números. Qual a quantidade de subconjuntos de 6 que eu posso formar? Eu vou ter um número muito maior, então o preço vai aumentar, beleza? Essa é a ideia da questão, olha só. Então eu tenho um jogo de 40 dezenas, onde eu vou comprar 4 dezenas, e para ganhar eu tenho que acertar todas as 4 dezenas. A aposta mínima, que é de 4 dezenas, custa R$2. Então, quanto vai custar uma aposta de 6 dezenas? Prof, uma boa pergunta. Então, a ideia é mais ou menos essa. Eu tenho o quê? Um conjunto com 6 dezenas, e quantos subconjuntos de 4 dezenas eu consigo formar? Então, seria mais ou menos a ideia de quantas apostas eu consigo formar de 4 dezenas entre 6 dezenas. Beleza? Então, eu quero descobrir o quê? A ideia é mais ou menos descobrir a quantidade de subconjuntos de 4 dezenas que eu posso formar utilizando o quê? Essas 6 dezenas, beleza? Então essa ideia é o quê? Primeira pergunta, a ordem importa ou não importa? A ordem não importa qual seja a dezena que vem a primeira, né? O que importa é o quê? É a quantidade de apostas que eu posso fazer. Então se a ordem não importa, é uma combinação. Então nossa ideia é o quê? É formar a quantidade total de apostas que eu posso ter, ou a quantidade total de subconjuntos de 4 dezenas que eu posso ter utilizando 6 dezenas. Então eu posso falar que é uma combinação de 6, 4 a 4. Concorda? Porque desses 6 dezenas eu quero 4 dezenas. E aí, ó, substituindo na fórmula de combinação, é o 6 fatorial, que é o n, olha lá, dividido pelo p fatorial vezes n menos p fatorial. Ah, prof, beleza. Então, resolvendo isso, ó, 6 fatorial dividido por 4 fatorial, e 6 menos 4 é 2 fatorial. Boa! Sempre do maior até chegar no menor. Então, olha lá, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Opa, para aqui, ó, porque o 4 fatorial tem ali no nosso denominador, ó. E o 2 fatorial é 2 vezes 1. 4 fatorial com 4 fatorial, ó. Corta. 6 vezes 5 vai dar 30, dividido por 2 é igual a 15 apostas. Então, olha só, turminha. O que é esse resultado que nós chegamos? Olha lá. Nós chegamos à ideia de que, se nós escolhermos 4 dezenas, nós teremos a possibilidade de fazer 15 apostas diferentes com 4 dezenas. Então a gente tem 15 vezes mais chances de ganhar com 6 dezenas do que aqueles que fizeram uma aposta apenas com 4 dezenas. Então por isso que na Mega Sena fica tão mais caro escolher mais números. Por quê? Porque a tua chance de ganhar aumenta muito. Então nesse caso, se eu escolher 6 dezenas, eu tenho 15 vezes mais chances do que quem escolheu apenas 4 dezenas. Por quê? Porque com 6 dezenas eu posso fazer o quê? Até 15 apostas de 4 dezenas. Beleza? E aí, prof, então quanto deve custar um jogo de 6 dezenas? Olha lá, fácil. Por quê? Se eu posso fazer um total de 15 apostas de 4 dezenas, e cada aposta de 4 dezenas custa R$2, eu posso fazer o quê? 15 apostas de 4 dezenas vezes o valor de cada aposta de 4 dezenas, que é R$2. E aí nós chegaremos à conclusão que um jogo de 6 dezenas deve custar um total de 2 vezes 15, igual a R$30. Olha lá que bonitinho! E esta daqui é a alternativa B. B de boa, prof, de beleza, de belezura. Consegui entender, hein? Então, olha lá, R$30. Então, de novo, qual que é a nossa ideia, turminha?
quantas apostas eu posso fazer de 4 dezenas, sendo que eu tenho 6 dezenas. Eu posso ter um total de 15 apostas de 4 dezenas através das 6 dezenas, beleza? Eu sei que é um pouquinho difícil de entender essa ideia de loteria, né? É uma coisa bem complexa, tá? Eu sei que é difícil tentar pensar nessa ideia, mas se eu tiver a mesma coisa que eu falei dos conjuntos, é mais fácil a gente imaginar pelo conjunto, beleza? Então eu tenho aqui, ó, 6, né, elementos nesse conjunto, e eu quero fazer subconjuntos com 4 elementos. Então, quantos subconjuntos eu consigo fazer? Consigo fazer 15 subconjuntos de 4 elementos de um conjunto de 6 elementos, beleza? Se cada subconjunto custa R$2, quanto vai custar 15 subconjuntos? Vai custar R$30. Essa é a ideia da nossa questão. Joinha? Que é a alternativa B de belezura. Show de bola, turminha? Deu para entender? Lembrando que eu vou postar no portal o que? Listas de exercício de princípio fundamental da contagem, princípio aditivo da contagem, arranjo e combinação. Todos serão gabarito, beleza? Mas eu quero que vocês tentem resolver sozinhos. Importante, se tiver dúvida me procura. Espera só um pouquinho, por quê, prof? Porque agora eu quero colocar aqui um resumo de tudo o que a gente viu até agora de análise combinatória. Beleza? Só um pouquinho, já volto. Pera aí. Então, queridinhos, olha só. Para finalizar essa aula, é a apostila 6, eu resolvi fazer um resumo para vocês de tudo que a gente viu em análise combinatória. Beleza? Então, resumindo, quais são as regras que vocês terão que saber? Sempre, a primeira pergunta, o número de casas é igual ao número de objetos? Se a resposta for sim, lembra lá? Isso daqui é a nossa famosa permutação, que é um exemplo, é o nosso famoso anagrama, né? Que a quantidade de letras que a gente tem é igual a quantidade de casinhas que a gente vai alterar essas letras, beleza? Então lembrando que a permutação nada mais é do que o n fatorial, e caso tenha repetição, é n fatorial dividido pelas nossas repetições. Joinha? De novo, o número de casas é igual ao número de objetos? Se a resposta for não, a gente deve fazer uma segunda pergunta. Qual que é a segunda pergunta? A ordem importa? É o arranjo, beleza? Se a ordem não importa, se a minha resposta for não, é a combinação, beleza? O que é o arranjo? Então, o arranjo de n, p a p, nada mais é do que o quê? N fatorial sobre n menos p fatorial. Se for combinação de n, p a p, é n fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial. Lembrando, quando a ordem importa, arranjo, se a ordem não importa, combinação. Tome muito cuidado com isso, beleza? E cuidado para identificar se a ordem importa ou não, beleza? As fórmulas mudam. Tome muito cuidado. Então, o que eu quero que vocês façam? Copiem esse resumo no caderno, colhe, marca texto, cola no teto, no vaso sanitário, qualquer coisa, no lugar onde vocês mais ficam, para vocês lembrarem desta tabela, desse resumo. Vocês terão que saber isso daqui, beleza? Lembrando só que eu falei que a forma de arranjo ou permutação, né, a gente não precisa decorar ele, é um pouco mais simples a gente fazer sem fórmula. Porém, de combinação é muito necessário que vocês lembrem desta fórmula, beleza? Então, copiem, anotem, importante, hein? Dá um pause no vídeo e copiem, muito importante. Então, turminha, seguinte, então, com essa aula, nós finalizamos a apostila 6, beleza? Espero que tenham curtido, que tenham aproveitado este conteúdo de análise combinatória. A gente está vendo desde a apostila 5, né? Toda a apostila 5 e 6, nós vimos esse conteúdo de análise combinatória. Permutação, arranjo, combinação. Então eu espero que tenham curtido, tenham gostado do conteúdo. O principal, que tenham entendido o conteúdo. Se não entendeu, me procure que eu fico à disposição, beleza? Lembrando, estou postando listas de exercício no portal, de novo, estou reforçando aí, lista de exercício no portal para vocês resolverem. Além disso,
pegue o livro, os exercícios da apostila, beleza? Façam todos, importante, joinha? Então, copinho resumo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu!